turma, estamos de volta mais uma vez no canal. Vamos fazer uma videoaula hoje de um conteúdo extremamente importante para vocês que vão prestar Enem, vão fazer vestibulares, que é a parte de termodinâmica, né? A parte de termodinâmica, a termodinâmica é a parte da termologia que estuda as transformações de calor em trabalho. E na videoaula específica de hoje, nós vamos tratar dos tópicos trabalho termodinâmico e energia interna. Antes de iniciar a nossa aula, porém, eu vos peço que, se você ainda não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, se ative o sino das notificações e no final deixa aquela curtida para a gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Nos comentários aí embaixo, enche de coisa aí, perguntas, dúvidas, sugestões de melhoria das nossas aulas. Tranquilo? Sem delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Bom, galera, vamos começar falando das máquinas térmicas e da Revolução Industrial. O que tem a ver uma coisa com a outra e com a física? Primeiramente, no final do século XVII, o James Watt cria a sua primeira máquina a vapor, né? E foi exatamente essa primeira máquina a vapor que foi a precursora da industrialização na Inglaterra. A partir dessa máquina revolucionária, surgiu no século XVIII, então, a famosa Revolução Industrial, que nada mais, nada menos do que as máquinas substituindo a mão de obra operária, né? Porque a máquina era mais eficiente, produzia mais rapidamente, né? E uma máquina térmica, para nós da física, nós classificamos uma máquina como sendo térmica quando ela converte calor em trabalho. Toda máquina que converta calor em trabalho, nós classificamos como sendo uma máquina térmica. Como, por exemplo, o trem Maria-Fumaça, o motor dos automóveis, a explosão, né? O motor das motocicletas, né? Então, esses são alguns exemplos de máquinas térmicas do nosso cotidiano. Elas transformam calor em trabalho. E o que é o trabalho do ponto de vista termodinâmico? Bom, imagine que você tem um recipiente como este, dotado aqui de um êmbolo móvel, né? Esse êmbolo aqui pode se mover, e você tem um gás confinado aqui dentro desse recipiente, nessa situação inicial aqui, né? Você aquece esse gás, por exemplo, você vai aquecer. Quando você aquece, as moléculas começam a aumentar o seu grau de agitação, ou seja, aumenta a sua energia interna. Esse aumento de energia interna faz com que as moléculas colidam mais fortemente contra as paredes do êmbolo, fazendo-o mover-se. Neste caso, houve uma variação de volume, o volume aumentou. Porém, a pressão externa sobre o êmbolo permaneceu constante. Então, aqui nós teríamos uma transformação que nós chamamos de transformação isobárica, pressão constante. Vou colocar aqui para vocês, Lá das transformações gasosas. E se você não viu a videoaula sobre transformações gasosas, clique no card que vai aparecer aí em cima e veja a videoaula, né? Uma transformação é dita isobárica quando a pressão permanece constante. Então, neste caso, como a pressão é constante, o trabalho termodinâmico, que nós representamos por essa letra grega tau, trabalho termodinâmico é o produto pressão vezes a variação de volume, certo? Em que esse ΔV que aparece na expressão, vamos escrever aqui, esse ΔV, que é a variação de volume, é o volume final menos o volume inicial. Ou tá assim, volume final menos o volume inicial. Trabalho, portanto, numa transformação isobárica, atentem a esse detalhe. Numa transformação isobárica, pressão constante, o trabalho termodinâmico é a pressão vezes a variação de volume. Entendam esse trabalho como sendo o movimento a variação de volume que vai ocorrer com o gás. Se o gás aumenta de volume, diz-se que ele realizou um trabalho. Se o gás diminui de volume, diz-se que ele recebeu trabalho. As unidades no sistema internacional tenham bastante cuidado com elas, né? Elas são importantíssimas. Primeiro, o trabalho no sistema internacional é dado, como é uma forma de energia, toda e qualquer forma de energia no sistema internacional é dado em Joule, que nós representamos pela letra maiúscula J. A pressão no sistema internacional tem que ser dada em Pascal.
Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado. É o Pascal. E o volume, né? O volume no sistema internacional é dado em metros cúbicos. Metros cúbicos. Então, atentem-se, pessoal. Fiquem atentos a essas unidades de medida. Tranquilo? Vamos lá. Vamos então fazer algumas análises. Primeiro, a gente diz que o trabalho é positivo, maior que zero, não se esqueçam, é positivo, quando o volume final for maior do que o volume inicial. Neste caso, a gente diz que o gás sofreu uma expansão, aumentou o volume. E fisicamente isso significa que o gás realizou trabalho sobre o meio. Houve um aumento de volume, expansão gasosa, o gás realizou o trabalho. Agora, o trabalho será negativo quando o volume final for menor do que o volume inicial. Aí, neste caso, disse que houve uma compressão gasosa. E aí, fisicamente, significa que o gás agora recebeu trabalho. Ou você poderia dizer que o meio realizou trabalho sobre o gás. E por último, o trabalho termodinâmico pode ser também nulo. O trabalho termodinâmico é nulo quando o volume final é igual ao volume inicial. E aí nós temos uma transformação isométrica, que também pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica. Não se esqueçam, clique no card aí, veja lá a videoaula sobre as transformações gasosas e entenda direitinho isso. Agora, graficamente, quando a gente viu que aquela equação, trabalho igual a pressão vezes variação de volume, ela serve para uma transformação isobárica. E se a transformação não for isobárica, ou seja, se a pressão variar com o tempo, como é que eu calculo o trabalho? Bom, neste caso, você vai ter um gráfico ilustrando a variação de pressão com o volume. Ó, atentem isso aqui, ó, é a variação de pressão com o volume. Aí, neste caso, para você calcular o trabalho termodinâmico, basta você calcular a área limitada pelo gráfico e o eixo do volume. Basta calcular essa área. A gente diz, então, que o trabalho será numericamente igual. Deixa eu voltar aqui. O trabalho será numericamente igual à área. A energia interna. Bom, galera, como a gente viu, você tem o gás confinado num recipiente. Se você aumentar a temperatura, o que acontece com a agitação das moléculas? Lembrem-se do conceito de temperatura, medida do grau de agitação das moléculas. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas. Portanto, aqui aumenta também a energia cinética média do sistema, das moléculas, perdão. A energia cinética de cada molécula também aumenta. E, portanto, aumenta a sua energia interna. Então, o que a gente define como sendo energia interna, né? A gente pode escrever matematicamente essa energia interna da seguinte forma, que vamos representar pela letra U maiúscula. A energia interna de um gás, ela é expressa como sendo 3 meios de nRT. 3 meios de nRT. Essa é a equação matemática que me dá a energia interna de um gás. E fisicamente, o que é a energia interna de um gás? É a energia associada ao movimento das moléculas, ou seja, a energia cinética média de suas moléculas. Mas lembrem da equação de Clapeyron? Vocês lembram da equação de Clapeyron? Se não lembram, eu vou lembrá-los. Aquela que a gente brinca dizendo, por você nunca rezei tanto. Ou seja, eu posso então, nessa equação da energia interna, substituir esse termo nRT por PV e reescrever a equação como sendo energia interna vai ser igual a 3 meios de nRT, mas nRT é a mesma coisa que pressão vezes volume. E aí você me pergunta, professor, o senhor colocou aí duas equações para o cálculo da energia interna. Qual delas eu vou utilizar nos exercícios, nas questões?
vai depender dos dados que forem lhe fornecidos. Se você tiver o número de mols, a constante universal e a temperatura, não se esqueça que essa temperatura é a temperatura absoluta, vamos abrir um parêntese, temperatura absoluta é aquela na escala Kelvin. Via de regra, aparece muito temperatura na escala Celsius. E você transforma como? Pega a temperatura Celsius e soma com 273. Aí você está transformando em Kelvin, ou na escala absoluta. Aqui, P é pressão. A pressão, não se esqueça, ela vai ter que estar no sistema internacional, que é o Pascal ou Newton por metro quadrado. Aqui, a energia interna. Energia, pessoal, em física, falou em energia no sistema internacional, ela é dada em joules, sempre. Não importa a energia. Energia cinética, energia elétrica, energia potencial, certo? Todas as energia interna, todas as formas de energia, calor, é dada em joule, trabalho e etc. Tranquilo? Vamos continuar. Agora, a variação de energia interna. Não confundam uma coisa com a outra. A energia interna é a energia associada às moléculas do gás. Agora, a variação da energia interna é quando ele está numa condição e passa para outra condição adiante. Então, imagine que você tem o seguinte, um certo gás que tem uma certa energia interna, que eu vou chamar de energia interna 1. Como é que eu escrevo a equação? Lembram-se? 3 meios de NR vezes T1. E vamos supor que agora a temperatura mude, que a energia interna, observe que depende única e exclusivamente da temperatura absoluta. Então, vamos supor que agora a temperatura mude, então eu vou ter agora 3 meios de N vezes R, T2. O que nós chamamos de variação e representamos por ΔU? Toda vez que você falar em variação, vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Portanto, aqui seria a energia interna final menos a energia interna inicial. Resulta, portanto, que a variação de energia interna seria 3 meios, subtraindo esses dois aqui. Observe que 3 meios de NR é um fator comum. Então, vou colocar aqui 3 meios de NR, que multiplica T2 menos T1. Ora, pessoal, T2 menos T1 é uma variação. Isso. Então, posso escrever que isso aqui é 3 meios de N R ΔT. Ou seja, pessoal, a variação de energia interna, ela vai depender exclusivamente da variação de temperatura. O que acontecer com essa variação de temperatura vai acontecer com a variação de energia interna. Aí vocês já viram que a variação é uma subtração, então ela pode, uma subtração na matemática, pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Vamos analisar isso. Bom, se a variação de energia interna for positiva, isso significa que o gás se aqueceu. Em outras palavras, a temperatura final foi maior que a temperatura inicial. Agora, se a variação de energia interna vai ser negativa quando o gás esfria, significa, portanto, que a temperatura diminuiu. Em outras palavras, a temperatura final agora é menor que a temperatura inicial. E por último, a variação de energia interna é nula quando a transformação é isotérmica, ou seja, não há variação de temperatura. A temperatura final é igual à temperatura inicial. Não há variação de temperatura, transformação isotérmica, variação de energia interna é nula. E nas transformações cíclicas, primeira coisa, Chicão, o que é uma transformação cíclica? Uma transformação cíclica é aquela em que o gás parte de uma condição inicial, de um estado inicial, sofre várias transformações e volta para o mesmo estado inicial. Portanto, aqui nesse diagrama, imagine que o gás partiu dessa posição aqui, ó, A. Deixa eu fazer assim, ó. O gás partiu aqui dessa posição A. Daqui sofreu uma transformação, foi até o estado B.
Agora, de B sofre outra transformação, vai para o estado C. C sofre outra transformação e vai para o estado D. E de D volta para o estado A. Pessoal, como ele voltou para o estado A, aqui no estado A ele tem uma pressão PA, ele tem um volume VA e encontra-se a uma temperatura TA. Se ele girou e voltou para o ponto A, a temperatura também voltou à temperatura inicial. Portanto, a variação de temperatura vai ser zero. E a variação de temperatura sendo zero, implica em dizer que a variação de energia interna também será zero. E isso aqui é bom que vocês já guardem aí, memorizem isso. Numa transformação cíclica, a variação de energia interna é nula. Por quê? Porque ele volta às condições iniciais, ou seja, a temperatura final vai ser igual à temperatura inicial, portanto, a variação de temperatura é nula, e como a energia interna depende só da variação de temperatura, a variação de energia interna também será nula. Um outro detalhe é que, neste caso, o trabalho termodinâmico, não se esqueçam, ele é numericamente igual à área. Nós vamos precisar disso lá na primeira lei da termodinâmica. E esse trabalho vai ser positivo ou negativo dependendo do sentido de movimento do ciclo. Ou seja, neste exemplo hipotético, ele girou no sentido horário. Quando gira no sentido horário, você vai ter então um trabalho positivo. Agora, quando o ciclo gira no sentido anti-horário, aí você tem um trabalho negativo. O trabalho vai ser negativo. Ok? Ciclo no sentido horário, trabalho positivo. Ciclo no sentido anti-horário, trabalho negativo. E a variação de energia interna é nula. Vamos então ver uma questão de aplicação do que a gente viu até agora. Diz assim, olha, 6 mols de um gás ideal monoatômico formado por uma única espécie, um único tipo de átomo. Por exemplo, o O2 é um gás monoatômico. Não quer dizer que só tenha um átomo, mas aqui é um átomo de uma mesma espécie. O2 só tem oxigênio. Hidrogênio, H2, só tem hidrogênio, então é monoatômico. Sofre um processo termodinâmico, AB, está aqui ilustrado. Sendo R a constante universal dos gases, 8,31 joules por mol Kelvin. Determine, letra A de Aurora, a temperatura inicial e final do gás. Vamos lá, então. Pessoal, para calcularmos a temperatura nessa transformação, vamos partir da equação de Clapeyron. O que diz a equação de Clapeyron? Lembra? Por você nunca rezei tanto. Né? A gente brinca desse jeito. Ora, galera, o que eu quero é a temperatura. Então, eu vou isolar esse T aqui. Fica temperatura T. Então, esse NR multiplicando passa a dividir. Fica, portanto, pressão vezes volume, dividido por número de mols vezes a constante. Número de mols, ele disse que era 6 na situação. R, ele disse que é 8,31. Então, esse produto aqui vai dar constante. Eu já posso colocar aqui, ó, N vezes R vai ser igual, portanto, a 6 vezes 8,31. Então, esse N vezes R vai ser igual a, vou fazer essa multiplicação, vai dar aproximadamente 50. Na verdade, dá 49,86. Mas eu vou aproximar isso aqui para facilitar nossas contas. Então, esse NR, neste exemplo, vai dar aproximadamente 50. Vou, então, usar a equação e calcular a temperatura. Então, a temperatura T1 pode ser, ou desculpe, TA, né? Porque ele dá AB. A temperatura TA vai ser o produto PA vezes VA dividido por NR. Resulta em, vamos lá, no gráfico PA, pressão no ponto A, é 3, né? Aqui, pressão no ponto A, aqui, ó, é 3, mas lembre-se que está aqui, ó, é 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta. E o volume VA está aqui, ó, 0,1 metros cúbicos. Então, vai ficar aqui, ó, 3
vezes 10 a quarta, que foi a pressão, vezes o volume, que é 0,1. E o NR, nós fizemos agora, deu aproximadamente 50. Resulta que, está aqui, a temperatura TA, já vou fazer essa conta toda. 3 vezes 0,1 dá 0,3, vou dividir por 50. Dá 0,006. Aí tem a potência de 10, que é 10 elevado à quarta. Ora, pessoal, 10 elevado à quarta significa que a vírgula tem que andar 4 casas para a direita de vocês. Se ela está aqui, ó, eu desloco 3 com mais uma, portanto dá 60. 60 Kelvin, porque é a temperatura absoluta. Pronto, calculei a temperatura TA. Vou fazer a temperatura TB, usando o mesmo raciocínio. Temperatura TB fica do mesmo jeito. Pressão PB vezes o volume VB dividido por N vezes R. Substituo agora letra por número. Fica PB do gráfico, pressão B é 5 vezes 10 a quarta, né? 5 vezes 10 a quarta. Vezes o volume VB, agora é 0,3. E o produto N vezes R, que deu aproximadamente 50. Portanto, essa temperatura TB vai ser igual. Eu vou multiplicar 5 por 0,3, dá 1,5. Agora eu vou dividir 1,5 por 50. 0,03. Aí a potência de 10, 10 elevado à quarta. Portanto, isso implica em temperatura B igual a, ando 4 casas para a direita de vocês, então isso aqui vai dar 300 Kelvin. 300 Kelvin. Pronto. Está aí a temperatura TB, calculamos as temperaturas A e B, ou inicial e final, como ele pediu. No item B, agora, ele pede o quê? A variação de energia interna. Bom, pessoal, lembra como é que calcula a variação de energia interna, o ΔU? Lembra, professor? É 3 meios de N R vezes ΔT. Perfeito, vezes ΔT. Ora, mais o N vezes R, nós já vimos ali que vale aproximadamente 50. O T inicial, que é no ponto A, nós calculamos, deu 60 Kelvin. O T no ponto B, que é a temperatura em B, que é a final, nós calculamos anteriormente, no item anterior, deu 300 Kelvin. Substituo tudo isso aqui e faço a continha de bodega. Isso, continha de bodega. Fica, portanto, 3 meios vezes o NR, foi 50, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. A variação de temperatura é a final menos a inicial. 300 menos 60 dá 240 Kelvin. Então, aqui, 240. Então, essa variação de energia interna fica. Para facilitar a minha vida, eu vou logo dividir 240 por 2, e isso dá 120. Agora vai ficar 3 vezes 50, 3 vezes 50, que dá 150. 150 vezes 120. Portanto, a variação de energia interna vai ser igual a 18.000 joules. Pronto, calculado a variação de energia interna, 18.000 joules. Vamos continuar. O item C ele pede o trabalho realizado do gás ao passar do estado A para B. Veja, ele disse trabalho realizado. Como é que ele pôde afirmar que aqui o trabalho foi realizado? Porque houve um aumento do volume. Ó. Em A, o volume era 0,1. Em B, o volume foi 0,3. Quando o volume aumenta, ocorreu uma expansão. Né? E se houve uma expansão, é porque o gás realizou trabalho. E como é que eu calculo o trabalho? Ah, professor, eu lembro. Quando é um gráfico, o trabalho será numericamente igual à área. Isso. E que área é essa, galera? Vamos lá. A área é limitada entre o gráfico e o eixo
vertical? É isso aqui que eu estou pintando de azul. Ó. Que figura plana é essa aqui, galerinha? É um trapézio. Isso. E como é que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Perfeito. Vamos substituir agora a letra por número e fazer a continha de bodega. Base maior, abre o parênteses. Base maior é 5, mais base menor é 3. Só que tem um detalhe, pessoal. Não se esqueça que aqui a pressão é vezes 10 à quarta. Então, eu vou fechar o parênteses e multiplicar por 10 elevado à quarta. Vezes a altura. A altura é de uma base à outra. De 0,1 para 0,3 dá 0,2. Tudo isso dividido por 2. Então, trabalho termodinâmico. 5 com mais 3 é 8. Vezes 10 elevado à quarta. 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Trabalho termodinâmico. 8 vezes 0,1, ou melhor aqui, eu poderia botar 8. 0,1 é 10 a menos 1, 10 a quarta, então isso aqui dá 10 elevado à terceira joules. Pronto, calculado o trabalho termodinâmico como ele pediu. Ok, galera? Bom, pessoal, era isso que tínhamos para a aula de hoje. É importante que vocês tenham prestado bastante atenção a essa aula, porque ela vai ser fundamental para que vocês façam as questões que envolvem a primeira e a segunda lei da termodinâmica, conteúdos que serão vistos no nosso próximo vídeo. Tranquilo? Então, se você gostou da videoaula, dá aquela curtida aí, tranquilo? Vá lá nos comentários, comenta, deixa aí perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Oriente-nos a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Desde já eu agradeço imensamente. A todos, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.